Como a inteligência artificial está sendo utilizada na guerra moderna? Olá, vamos direto ao ponto hoje. Inteligência artificial na guerra moderna. A gente vai explorar como a IA está mudando táticas, sabe? Alimentando uma nova corrida armamentista e, claro, levantando questões éticas bem complexas. É importante dizer que essa nossa análise ela se baseia em fontes online que foram consolidadas aqui pelo canal Cyberborgs. Nossa missão aqui é decifrar um pouco esse cenário, né? Quem está na frente, como a IA está impactando conflitos reais e quais as consequências, especialmente para a cibersegurança no Brasil. Parece que a gente está vendo uma nova corrida global, só que agora focada em algoritmos e dados. Exatamente. E o que impressiona, sabe, a velocidade com que isso está acontecendo. E o impacto profundo não só no campo de batalha, mas assim, na geopolítica toda. A IA virou uma peça central, né? Fundamental na estratégia das nações. Começando então pelos Estados Unidos. Eles, eles veem a IA como algo crucial para manter a superioridade militar. Como é que isso se traduz em ações concretas lá? Olha, a gente vê investimentos pesados, tipo o pedido de 1,8 bilhão de dólares para a IA agora em 2024-25. Isso engloba mais de 685 projetos, é muita coisa. Eles focam muito em sistemas autônomos, né? Drones de longa duração, como o NQ-9 Reaper, navios não tripulados, tipo o Sea Hunter, que foi projetado para caçar submarinos, e tem planos para mais de 1.000 caças colaborativos. Além disso, tem iniciativas como o projeto Maven, para análise de inteligência, e o tal do JADC2, que busca integrar tudo, sensores, atiradores. Eles afirmam que seguem princípios éticos, né? E que mantêm o controle humano em decisões letais. Mas, claro, a aplicação prática disso sempre gera debate. Entendo. E do outro lado, a China, com aquela meta bem clara de liderança global em IA até 2030. Qual a abordagem deles? Bom, a China aposta na chamada guerra inteligente. A ideia é integrar IA em todas as facetas militares mesmo. Eles usam uma fusão civil-militar muito forte, sabe? Alavancando gigantes da tecnologia, como Baidu, Alibaba. Isso dá acesso a um volume de dados imenso e, potencialmente, ciclos de inovação mais rápidos que os modelos ocidentais. Os gastos militares exatos com IA são um pouco opacos, né? Mas o investimento é, sem dúvida, colossal, possivelmente até rivalizando ou superando os Estados Unidos. Eles também desenvolvem drones autônomos e exploram bastante a tecnologia de enxames de drones. Certo. E a Rússia? Como eles entram nessa corrida? A gente lembra daquela frase do Putin, né? Sobre dominar o mundo através da IA. Sim, eles também consideram a IA essencial, claro. Desenvolveram veículos terrestres não tripulados, como o Uran-9, que já foi testado em conflitos, né, na Síria e na Ucrânia. Utilizam também as munições Loitering, que são aqueles drones kamikaze com seleção semi-autônoma de alvos, e integram IA em defesa aérea, como no sistema S-500, e em guerra eletrônica para tentar confundir os sistemas de IA inimigos. Saído um pouco das grandes potências, a gente vê que os conflitos atuais estão virando meio que laboratórios para essas tecnologias. Israel se destaca bastante nisso, né? Sem dúvida. Israel é pioneiro e usa a IA militar de forma muito intensa, especialmente agora no conflito em Gaza. São líderes em drones, como o Heron-TP, e em defesa antimísseis, com o Domo de Ferro, Stiling de Davi, Arrow, e usam sistemas como o Lavender e o Gospel, que processam quantidades enormes de dados para identificar alvos em larga escala, gerando recomendações para ataques. E é justamente aí, né, que as fontes, inclusive o secretário-geral da ONU, levantam sérias preocupações éticas. Fala-se muito sobre a dificuldade de responsabilizar alguém por erros da IA, o risco aumentado para civis. Tem até alegações de limites pré-autorizados de baixas civis, né? E a questão da supervisão humana sob pressão.
Correto. E a Ucrânia, por outro lado, se tornou um outro laboratório, mas um laboratório forçado pela guerra, né? A gente vê lá uma militarização muito rápida de tecnologia comercial. Drones guiados por IA, sistemas de reconhecimento como o Delta, que dá uma visão integrada do campo de batalha. A IA também está aprimorando as defesas aéreas deles e sendo usada para inteligência preditiva. Empresas como a Palantir, por exemplo, estão fornecendo suporte nessa área. Diante desse cenário todo, como é que outras entidades internacionais estão reagindo? A União Europeia, por exemplo. Bom, a UE tenta equilibrar investimento com regulação. O AI Act, a lei de IA deles, embora exclua o uso militar direto, pode acabar influenciando normas futuras sim. Eles investem em defesa com iniciativas como Rearm Europe e defendem a proibição dos sistemas de armas letais autônomas, os LOIs. E a OTAN, qual a postura? A OTAN adota uma estratégia mais coletiva, que foi revisada agora em 2024. O foco é no uso responsável, na interoperabilidade entre os aliados. E tem financiamento também, né? Um fundo de inovação de 1 bilhão de euros e o acelerador Diana. Eles batem muito na tecla da responsabilidade humana e no alinhamento com valores democráticos. Ok, chegamos ao Brasil. A gente sabe que o país não é um grande desenvolvedor de IA militar ofensiva, mas é muito afetado pela ciberguerra. Somos o segundo maior alvo global, né? Como o Brasil está se preparando para isso? Olha, existe a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, a ECIBER, que busca justamente fortalecer as nossas defesas. O Plano Brasileiro de IA, o PBIA 2024, foca mais em infraestrutura, capacitação e no uso da IA para o desenvolvimento em áreas como saúde, educação, meio ambiente. A gente enfrenta desafios, claro, éticos, regulatórios e principalmente na formação de pessoal, o chamado abismo profissional. Mas também existem oportunidades, né? Aproveitando a maturidade relativa que o Brasil tem em cibersegurança, especialmente no setor financeiro, por exemplo. Então o que fica disso tudo? Parece que a gente está numa era onde a IA promete uma eficiência militar sem precedentes, mas ao custo de riscos éticos e de cibersegurança enormes. A velocidade da tecnologia parece estar superando a nossa capacidade de criar um consenso sobre como usá-la, né? Exato. E o ponto crítico aqui é a natureza de duplo uso da IA. A linha entre tecnologia civil e militar está cada vez mais tênue, mais borrada. E isso complica demais, sabe, o controle e a não proliferação dessas tecnologias. É um desafio gigantesco. Bom, fica então uma reflexão final para o nosso ouvinte. Considerando essa posição do Brasil, né, de ser um alvo cibernético frequente, mas não um protagonista no desenvolvimento de IA ofensiva, que estratégias únicas o país poderia adotar para navegar nesse cenário tão complexo? Como aproveitar as nossas forças e mitigar as vulnerabilidades de forma inteligente e, claro, ética? Fica aí para pensar.